Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Estão com fome, é? Glória a Deus. É o tempinho de chuva, né, pastor? Deixa todo mundo meio que acanhado, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa noite, poder ser o precursor da palavra de Deus aos vossos corações. Mário, vai pegar uma prova na sua vida, Mário. Você é a pastora, você fica, né? Pastora, eu vou reivindicar isso, tá? Pode deixar. Meu amor, esse ano você tem o dever de aprender a tocar teclado. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, as revistas, para quem já acertou sobre a nossa aula de quinta-feira que iremos iniciar, já está com a minha esposa. No final do culto, aquele que está com o seu nome escrito, que acertou a sua revista, procure ela, que ela já vai estar fazendo a entrega. E nessa quinta-feira, nós iremos dar início à primeira aula, que tem por tema equilíbrio e dedicação. É um tema muito importante. Quem é você, ou quando você exerce as coisas na casa de Deus, a sua dedicação e o seu equilíbrio. Nós vamos tratar um pouquinho a fundo, vamos trazer alguns respaldos bíblicos para você entender definitivamente como é servir com dedicação e equilíbrio na casa do Senhor. Estava falando com a minha esposa, existem pessoas que têm um certos desequilíbrios na palavra, na história dos evangelhos. Existe. Quem se lembra dos filhos do trovão? O senhor lembra, pastor? Um certo dia eles foram orar, foram visitar uma certa aldeia, e chegou lá, não receberam eles, André e Tiago. E quando eles voltam, eles olham para Jesus e diz: manda que desça fogo naquela cidade, porque não recebeu. Isso é um tópico, uma tese de uma pessoa que tem um desequilíbrio dentro da palavra de Deus. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aí. Muitos dizem que Pedro era desequilibrado, pelo contrário, não era não. E eu vou provar isso para você biblicamente, tá bom? Amém? Nós estamos diante a um texto que eu vou ministrar hoje. Inclusive eu até dei um respaldo dele, acho que num culto de simetria com os jovens, a Dorca estava aqui. E depois da célula de sexta-feira, pastor, esse texto veio como uma bomba no meu coração e eu quero passar para os irmãos acerca disso e vou colocar uns tópicos a mais a qual Deus me deu. Lucas, Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, 12. Se a irmã quiser colocar a versão ARC, tá? Almeida, Revista e Corrigida, para melhor entendimento dos irmãos, que é o que eu gosto de usar. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 15, versículo do 11, o 12 e o 13 somente. Depois nós vamos dar continuidade no restante dos versículos. Amém? Amém? Irmãos, deixa eu só dizer algo. Preste atenção na mensagem, para depois você não falar para a pastora que o Hector prega difícil. Não é que o Hector prega difícil, não. É que você fica conversando e não presta atenção. Amém? Focado para cá, então. Vamos para cima. Glória a Deus. Desculpa, pastor, mas... diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, repita isso comigo, diga, e poucos, mais forte, diga, e poucos dias depois. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Antes de eu entrar no contexto dessa mensagem,
olha para o seu irmão que está do teu lado e diga para ele, não é, diga forte para ele acreditar em você, diga, não é viável viver uma vida de imaturidade. Amém? Irmãos, estamos diante de um capítulo a qual Jesus ele vem relatar acerca de 3 parábolas de suma importância dentro dos evangelhos. Para quem sabe, quem conhece, estuda, ele vai falar sobre as suas 3 mais famosas parábolas. Há quem diga que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Mas eu discordo desse conceito, por quê? Porque o meu Jesus, o seu Jesus, nunca perdeu nada. Era para ter dado um glória, mas amém. Jesus ele vai ensinar para o nosso coração, não sobre coisas que estão perdidas, mas o que Jesus vai ensinar para o nosso coração são coisas que foram encontradas, coisas que foram achadas, coisas que foram recuperadas. Quando você olha a primeira parábola, ela vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. E essa daqui é uma parábola surreal, porque essa ovelha, ela se perde quando está a caminho do aprisco, pastor. Ela se perde por um acidente. O que ocasiona esse acidente para essa ovelha se perder a um caminho que era fácil, um caminho que era rápido, um caminho que alguém estava conduzindo? Simples. Essa ovelha só se perde por parar de olhar a direção do seu pastor a que estava conduzindo. A primeira parábola, então, nós entendemos que é uma ovelha que está se perdendo diante de um caminho quando ela para de olhar para o condutor da sua vida. E quem era o condutor? O seu pastor, trazendo para a igreja. Quando você para de ouvir os ensinamentos, aquilo que o seu pastor está te direcionando, você pode se perder ao caminho. A segunda parábola, quando a gente olha para esse texto, é a parábola da dracma perdida. Repita comigo, diga, dracma perdida. Quando você estuda a história por detrás e vai conhecer o que realmente significa uma dracma, dracma era dada pelo esposo de uma moça que tinha o seu casamento, que futuramente, caso ele falecesse, essa mulher poderia suprir as suas necessidades com essas moedas. E segundo a história, são 10. Mas o que me chama a atenção é que a parábola que Jesus está apresentando, essa dracma vai ser perdida porque o cordão que as une, antigamente as mulheres que recebiam esse dogma do seu esposo, elas carregavam essas moedas sobre o pescoço, formando-se um colar. E o que une essas dracmas, o que une essas moedas é um cordão de ouro, um cordão fino. Essa mulher só perde a dracma porque esse cordão se rompe. A dracma só é perdida quando esse cordão já não tem mais o ligamento. Quando eu trago para a igreja para entender o que essa parábola quer dizer, esse cordão significa o ligamento que eu tenho com Deus. E detalhe, a dracma não está perdida fora. A dracma está perdida quando eu me perco, é porque eu estou... Olha para cá. E para essa parábola dar continuidade, você precisa entender o que será feito. A mulher, ela precisa acender a luz, procurar a dracma ou varrer a casa. Isso aqui tem uma simbologia figurativa no texto. O que significa? A luz representando a presença de Deus. A vassoura varrendo, representando a pessoa do Espírito Santo limpando. E a dracma encontrada, a festa, por você reconhecer que a sua casa precisava ser limpada. Escutei um aleluia, um glória a Deus, está começando a me motivar. Só que quando eu olho para a terceira parábola, a qual o Espírito Santo me colocou a ministrar para vossas vidas, nós encontramos a parábola do filho pródigo. E esse daqui ele vai se perder intencionalmente. A palavra vai nos dizer que ele se perde intencionalmente. Olha para cá que eu vou agora explanar o cenário para você. O cenário aqui é um filho. E a expressividade que o texto está dizendo é que ele é o mais moço. Repita comigo, ele é o mais moço. E por ele ser o mais moço, aqui eu já tenho um entendimento de um nível de imaturidade que esse menino tem. A pergunta que fica é, por que a imaturidade? Porque a resposta está na Bíblia.
a Bíblia vai dizer, ele é o mais moço. Então o cenário é um filho indo ao pai, fazendo uma exigência. O que me chama a atenção, presbítero Diego, que a ironia do texto é saber que o pai vai cumprir com o desejo do coração do filho. A ironia que o texto está mostrando para mim é que o pai irá cumprir com o desejo a qual o coração do filho naquele momento está exigindo. Porque o pai, com grande gesto de amor pelo seu filho, um carinho imensurável, ele vai conceder. E aqui quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Deixa eu ver quem é, levanta a mão, deixa eu te conhecer. Glória a Deus por isso. Se você não é, profetizo na sua vida que seja esse ano. Oh, dá risada não, irmão. Glória a Deus. Olha para cá. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe sabe. Qual pai não tem o prazer de atender à vontade do filho? Diga um amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Qual pai que não quer ver o seu filho feliz por poder dar aquilo que ele está pedindo? Esse daqui é o sinônimo desse pai do texto que está nos apresentando. A própria Bíblia vai dizer, pode um filho pedir ao pai peixes e o pai lhe dar pedra? Pode um filho pedir ao pai pães e ele dar serpente? Se vocês, apesar de serem maus, saber dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o pai que está no céu. Escutei um aleluia, está começando a me motivar e eu vou começar a pregar. Sabe qual é a grande verdade desse versículo? É que independentemente do nível de imaturidade, o pai sempre vai atender à vontade de um filho. O que me chama a atenção é que quando o pai está atendendo essa vontade, nós estamos falando de um filho que está em plena fase de crescimento e se acha capaz de administrar coisas que ainda não é o seu tempo de receber. Nós estamos falando de um filho que ele está em plena fase de crescimento. Porém, ele está pedindo, exigindo algo que ainda não é o seu tempo de receber pelo fato do seu nível de imaturidade. Olha para cá. É esse nível de imaturidade que é expressada, que ele está exigindo, está pedindo, está otorgando algo do seu pai. E o pai sabe, pelo gesto de amor, o pai vai conceder. Mas o nível que ele tem de maturidade, ele não sabe administrar aquilo que Deus tem para poder dar para suas mãos. E hoje eu trago para a igreja. Tem muita coisa que você pede, até sabe que é seu. Mas e o seu nível? Onde se encontra? Qual é a maturidade que você está hoje? Eu preciso tomar cuidado com as minhas exigências quando eu estiver dentro de um processo de crescimento, pastor. Porque o próprio texto está dizendo, ele é o mais moço. Ele é o caçula. O que o texto está nos mostrando, que nós, como igreja, precisamos tomar cuidado com as nossas exigências. Por quê? Porque quando eu exijo algo dentro do processo de crescimento, as minhas decisões, as minhas exigências podem me trazer algumas coisas ou algumas consequências. Quando eu exijo algo dentro de um processo a qual eu ainda estou aprendendo, as minhas decisões que eu tomo podem me trazer algumas consequências. São decisões que eu tomo no período que eu estou em fase de crescimento, que pode me levar a vivenciar algumas coisas que eu ainda não estava preparado a suportar. As decisões que eu tomo no meu processo, que eu estou ainda amadurecendo, pode me levar a alguma situação que eu ainda não estava preparado para suportar. Dentro do processo de crescimento eu não posso decidir. Dentro de um processo de crescimento eu não posso exigir. Dentro de um processo de um crescimento eu tenho apenas que crescer. Glória. E essa daqui é uma das fases mais importantes que nós não podemos menosprezar dentro da igreja em pleno século 21.
Tem muita pessoa que está vivenciando algumas decadências, alguns desvaneios da vida, porque tomou decisão ainda quando você estava tomando o seu processo de crescimento. Pessoas imaturas que tomaram decisão e pediram algo para Deus, mesmo ainda sem poder administrá-lo. Por que vocês estão me olhando assim, com essa cara? Meu Deus. Quando eu entendo o processo que eu estou vivenciando, é esse processo que me dará sustentabilidade para suportar coisas que virão para a minha vida. Deus te usou, pastor. Obrigado. A decisão que eu tomo hoje definirá a minha vida, talvez amanhã. A decisão que eu tomo no meu processo hoje pode definir a minha vida amanhã. Tem muita gente que tomou decisões hoje imaturamente, que quando hoje você já atingiu o processo, cresceu, vivenciou, aprendeu, apanhou bastante, olha para trás e diz: se eu soubesse, não teria tomado essa decisão. Mas a decisão ela vem de uma pessoa que está imatura. Porque o texto, se você olhar com os olhos espirituais para o capítulo 15, o versículo 11 em diante, você vai ver que o texto nos mostra alguém querendo, alguém exigindo algo que de princípio é dele, de princípio é realmente dele, mas ainda não é o tempo de vir às suas mãos. A pergunta é: Héctor, mas por quê? Porque ele precisa entender que a fase que ele está exige uma imaturidade. Ele precisa ganhar experiência para receber aquilo que ele está pedindo. O que ele está exigindo do pai, o pai com coração, porque pai é assim, um coração aberto, um coração de amor, ele está exigindo algo. Segundo as tradições, eu não vou entrar no contexto judaico para você entender o que eu estou pregando aqui. Está muito fácil, pelo amor de Deus. O que ele está exigindo não era apto a ele a esse momento, porque ele estava crescendo, era o mais moço. Eu preciso tomar muito cuidado com as exigências que eu faço hoje. Eu preciso tomar cuidado querendo algo, nos intitulando, nos julgando capaz de administrar, sendo que muitas das vezes eu não consigo nem administrar sequer a minha fase de crescimento espiritual. Eu não consigo administrar nem minha casa. Eu não consigo administrar o meu relacionamento. Eu não consigo administrar as minhas finanças. Eu não consigo administrar o meu elevo espiritual. Deus está falando nessa noite. E você está exigindo algo. E Deus está olhando e está dizendo: no processo de crescimento não é hora de exigir. No processo de crescimento é hora de crescer. Crescer espiritualmente. Crescer como um homem. Crescer como uma mulher de Deus. Crescer como um jovem cheio do Espírito Santo. No processo de crescimento, nesta noite, Deus está dizendo: não olhe para aquilo que te pertence agora, mas olhe para aquilo que Deus preparou para você no amanhã. O processo as decisões que eu tomo, eu me julgo capaz de administrar coisas, só que tem momento que eu não consigo nem administrar o meu processo que eu estou vivenciando agora. Sabe o que me chama a atenção, pastora? Que tem processo que eu estou vivendo, que era para mim vivenciar a minha fase de crescimento, de me elevar espiritualmente. A minha decisão ela vai causar momentos difíceis, momentos de dores, momentos de dificuldades. E isso tudo porque você tomou uma decisão que não deveria ter tomado. E o texto está dizendo que ele está pedindo. E a tristeza que muitas das vezes nós sentimos é por conta das escolhas, das exigências que nós fizemos. Sendo que
Eu tinha certeza que eu era capaz de administrar, e quando o processo chegou, eu vi que eu não era. A pergunta é: qual é o nível do seu processo de crescimento hoje? Faça essa pergunta para você. Que nível de crescimento espiritual que você está vivenciando hoje? Que nível você está vivenciando na casa de Deus hoje? Definitivamente você está aqui hoje só porque te convidaram, porque tua presença tem que ser. Olha para cá, Deus está dizendo: qual é o nível que você quer viver comigo? Porque o que eu entendo hoje é que quantos vêm ao culto exigindo algo de Deus? Quantos vêm ao culto hoje, pastor, somente para ter intimidade com a mão de Deus e não com a face? Quantos vêm ao culto hoje somente para viver? Deus, me dá. Deus, eu quero. E Deus não está procurando algo que vocês... Não, não. O que Deus quer com você é uma particularidade madura. É uma particularidade como um homem, como uma mulher de Deus. E a pergunta que eu vou fazer agora é de âmbito pessoal. Você vai responder agora para você aí mesmo. E se Deus te der o que você está pedindo? Qual é o nível de maturidade que você tem? E se Deus te der o que você está conclamando para Ele? Qual é o nível de maturidade que você tem? Só que deixa eu dizer algo para você. Antes de Deus causar esse mal em você, Deus prefere, pastor, preservar você na presença dele do que te perder. Vou repetir de novo. Antes de Deus causar esse mal em você, Ele prefere te preservar na sua presença, ao invés de te perder. Porque nós estamos falando de alguém que está tomando uma legalidade de chegar no Pai e pedir, sabendo que o Pai daria. O Pai abre a mão e concede a existência, mesmo sabendo da imaturidade do filho, de não administrar aquilo que ele está pedindo. Só que nesta noite Deus está dizendo para alguém: eu vou fazer, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu vou abrir, mas não é no teu tempo, é no meu tempo. Eu vou conclamar o casamento que você quer, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu vou te levar para vivenciar a minha obra, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Mas você está exigindo algo que aos olhos de Deus, pastor Marcelo, é até seu. Né, Diego? Aos olhos de Deus, Jonathan, é seu. Mas ainda não é o tempo. E porém está na mão de Deus. Mas ainda não é o tempo. Deus pode lhe dar como também não. Deus pode conceder como também não. Mas e se Deus conceder a você o que tu pede? Como que você vai administrar sendo uma pessoa imatura, independente da área? Oh. Sabendo que você se encontra num processo de crescimento. Sabe qual é o maior desafio? Sabe qual é o maior desafio de alguns cristãos nos dias de hoje, Diego? Vou usar a sua pessoa porque você está aqui de frente comigo. Tá bonito com essa camisa rosa, rapaz. Arruma uma dessa para mim também. Aí, ó, pronto. Vou começar a pregar igual church mesmo, pastor. Isso aqui já não dá mais certo, não. Meu Deus. É bom que perde, né? Olha para cá. Sabe qual é o maior desafio de alguns cristãos no dia de hoje?
O maior desafio que eu encontro é vivenciar esse processo de amadurecimento, pastor. Tem pessoa que não entende isso. Tem pessoa que acha que Deus a obra que Deus tem para a sua vida é micro-ondas, é Nissin, né? Os 3 minutinhos do miojo. A pipoca de micro-ondas. A maior adversidade que nós encontramos, o maior desafio que nós encontramos hoje com os cristãos, é que eles não conseguem vivenciar o processo do amadurecimento. E se tem uma coisa que Deus usa no processo de amadurecimento, uma ferramenta fundamental, chama tempo. Tem muita gente que não espera o tempo. Tem muita gente que não entende essa ferramenta que Deus usa, chamada tempo. E é por isso que você muitas das vezes vivenciou coisas que não era para você ter vivenciado igual eu. Porque algumas decisões que eu tomei lá atrás me trouxe consequências. E minhas consequências duraram 12 anos. Por tomar uma decisão num processo que não era para mim ter tomado. Eu era imaturo. Mas Hector, por que você está pregando isso? Eu estou pregando porque eu vivi e não quero que você viva também. É dentro desses processos que você vai ser moldado. É dentro desse processo que você vai ser lapidado. É dentro desse processo que Deus vai usar essa ferramenta chamada tempo para dar à sua mão aquilo que definitivamente você esperou. Olha para cá. Mas o texto vai dizer que o pai vai lidar. O pai vai fazer a vontade do filho. A decisão por ter recebido agora não é mais do pai, mas a decisão porque está em suas mãos agora é do filho. E olha o que diz o versículo de número 13. Põe para mim, fazendo um favor. Lê para mim, igreja, por favor. 1, 2, 3. Quantos dias? Quantos dias? Poucos? Vamos entrar na linha de raciocínio agora? Olha para cá. Note que o texto faz questão de mostrar a imaturidade quando expressa o seguinte momento: poucos dias depois. Qual é a linha de raciocínio que eu tenho para essa imaturidade desse jovem que está pedindo? A linha de raciocínio é simples. E qual é, Hector? Depois que eu tenho algo que eu tanto exigi fora do meu tempo, o tempo dentro da casa do pai durará pouco tempo. Eu vou repetir para você assimilar essa frase. Depois que eu tenho algo que eu tanto exigi fora do tempo, o tempo dentro da casa do pai dura poucos dias. Por quê? Porque tudo aquilo que vem fora do tempo, que eu não tenho maturidade suficiente para administrar, me tira tempo de vivenciar um bom tempo na casa do pai. Tudo aquilo que vem fora do tempo, que não é o tempo de eu receber, irá me tirar de um tempo bom, de viver uma coisa boa com o pai dentro da sua casa. Porque o próprio texto está dizendo, e poucos dias depois. Dá para você entender que ele recebe algo que ele pediu, e depois que ele recebe. Aqui não acontece isso, né, pastor? Não, na sua decorrências de pastoreio, nunca aconteceu isso, né? Você faz campanha com o camarada, na hora que a coisa acontece. Não, aqui na Ressuscitar não acontece. Né, Mário? Você é o mais velho daqui, né? Você tá tipo o Melquisedeque, né? Então, se eu tenho algo que eu pedi para o pai fora do tempo, para que eu vou permanecer dentro da casa do pai?
Então o que eu recebo antes do tempo não durará muito tempo. Poucos dias depois. Olha que coisa interessante. O pensamento que o texto me fez eu entender é único. Se eu já obtive o que eu quero, para que eu vou ficar na casa do Pai? Eu estou dizendo que hoje não adianta você olhar e falar, não, comigo não acontece. Se eu já obtive algo que eu tanto almejei, para que eu vou ficar na casa do Pai? É perceptível. Muitos que pedem algo para Deus, exigindo que não era tempo de obter, após Deus conceder isso a você, você já não consegue mais se encontrar na casa do Pai. E talvez certas exigências erradas, você até falhou. Certas exigências erradas, decisões erradas, você até se magoou. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu te trouxe aqui neste domingo, dia 2, para fazer você entender que quando você receber o que você tanto pede, você vai ter maturidade para poder sustentar isso em suas mãos. Olha o versículo, a parte B, do versículo 13. E partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E partiu para uma terra Aí Deus falou comigo essa tarde, minha esposa estava dormindo, parecendo um anjinho no sofá. E Deus falando comigo. Anota isso, Hector. Eu falei, o que, Deus? Quanto mais longe estamos de Deus, mais perdemos de vista a nossa consciência de filho. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais eu perco de vista a minha consciência que eu tenho de filho. E isso vai trazer eu esquecer quem eu sou, esquecer a minha identidade. E se distanciar do Pai foi uma decisão minha, eu não posso culpar ninguém. Porque quanto mais distante eu estou, mais insensível à presença de Deus eu fico. Tem pessoa que está aqui hoje que já não consegue mais nem sentir o Espírito Santo. Hoje a Gabi foi usada poderosamente no louvor. Os músicos que estavam aqui atrás foram usados poderosamente no louvor. E você não sentiu nada. Nem sequer um arrepio. A pergunta que eu faço é: qual das 3 parábolas você está vivendo? A que se perdeu no caminho, ou a que se perdeu aqui dentro, ou a que está com intenção de se perder? Até porque, olha para cá, a ausência agora aqui não é de um pai para com o filho, mas é um filho para com o pai. A distância, quem está colocando essa lacuna, esse precipício, não é o pai para com o filho, mas é o filho para com o pai. Porque o pai permanece no mesmo lugar, mas o entendimento que o texto está dizendo é que quem vai se distanciar não é o pai, é o filho. Quem está indo para longe não é o pai, é o filho. Não é o pai que se afasta, mas é o filho. A decisão de se ausentar da presença do pai não é do pai, é do filho. E por não permanecermos na presença de Deus, deixamos-nos influenciar por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo que Deus já tem feito por mim e por você. Passando a caminhar, pastor, para a nossa própria destruição. Passando a caminhar para os nossos próprios para nossas próprias perdições.
E olha que o texto vai dizer a parte C do versículo 13. Põe para mim. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Olha para cá. A minha decisão que eu tomo de decidir seguir meus próprios caminhos, minhas decisões imaturas, vai fazer você vivenciar essa frase. Se você tem caneta e papel e quer anotar, pode anotar. A decisão de imaturidade que você toma, você vai vivenciar o que esse jovem vivenciou. E o que é, Hector? Se você não sabe para onde está correndo, ou você não sabe para onde está indo, você corre um grande risco de se chegar a um lugar indesejado. Se você não sabe o caminho que você está tomando, o caminho que você está peregrinando, o caminho que você está indo, você corre um grande risco de se chegar a um lugar que você não desejaria ter chegado. Porque o texto está dizendo, e lá, a expressividade do texto, olha para cá. E lá? Lá onde? Lá aonde? É um lugar desconhecido. O texto não vai dar nenhuma geografia da onde esse menino está. Só que como nós gostamos de estudar a Bíblia, eu te chamo você para vir na quinta-feira, pela região que esse jovem está e o que ele vai vivenciar, só tem um lugar que ele vai vivenciar isso, é Gadara. Mas isso o texto não diz. Eu estou dizendo por contexto de estudo. Você vai entender por que é Gadara daqui a pouquinho, peraí. E lá ele vai viver uma vida totalmente perdido, totalmente sem norte. E já notou que quando você tomou uma decisão e foi viver as coisas loucas desse, quem é jovem aqui sabe. Quem aqui vivenciou as coisas loucas lá do mundo depois veio para Cristo? Deixa eu ver, levanta sua mão. Pode ficar, não precisa, Deus não vai te fulminar não, levanta a mão, deixa eu te conhecer, irmão. Tem vergonha não. Quem já chegou da balada ou do rolê louco, que nem eu um dia, sentou na beira da cama e falou, por que eu fui viver isso hoje? Quem aqui já tomou um porre e no outro dia começou a passar mal e falou, disse, eu não bebo mais. Vai falando, Jesus. Só que esse jovem está vivendo as coisas que ele está vivendo sozinho. Como você um dia vivenciou também. Porque parceiro que é parceiro teu é só na hora da balada. Quando você está na pior, ele não está do teu lado. É difícil. Nessa noite eu quero que você entenda que as decisões que você toma em um processo de crescimento vai te levar a lugares que você jamais imaginou que chegaria. E isso pode trazer algumas consequências, feridas, que só na presença do Pai pode ser curadas. Eu quero dizer para você que nós não escolhemos o destino da nossa vida, da nossa viagem, mas é o próprio Deus que vai designar o caminho a qual os meus passos devem pisar. Salomão ele vai dizer que o coração do homem faz plano, mas quem dirige os seus passos é o próprio Deus. Nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui, não importa como você começou, o que vai importar para Deus é como você vai terminar no final. É a situação que você chegará no final. E o nosso Deus, sabendo que ele jamais pode perder um filho. Você sabe o que é interessante, pastora? Que só Deus sabe como trazer o próprio filho de volta. Vou repetir. E Deus, sabendo que ele não pode perder um filho, só ele sabe como trazer ele novamente de volta. E a forma que ele vai usar para trazer de volta é o que vai causar em você maturidade.
Hector, me explica no texto isso. Vamos no versículo agora 14, por favor. Já vou ir para o final já. Olha que coisa interessante. Vamos por parte para você entender. Quem está comigo diz amém. Não, vou parar de pregar, só metade da igreja. Está comigo diz amém. Olha o versículo 14. Vamos ler. E depois do quê? Vírgula. Quem é bom de português sabe. Ah, fugiu da escola, né? Não gostava da língua portuguesa. Eu também não. Vamos lá. Pastora, e depois de gastar tudo, vírgula, o que houve naquela terra? Olha que coisa interessante. E depois de gastar, o que teve? Por que que Deus espera esse menino gastar tudo para depois mandar fome? E o texto está dizendo, e depois de gastar tudo, houve naquele país, ou naquele lugar, uma grande... E ele começou o quê? Olha para esse irmão que está ao teu lado, diga para ele, Deus sabe como te trazer de volta. O que chama a atenção é que depois que ele gasta tudo, depois que ele perde tudo, depois que ele veio a sua vida louca, o texto está dizendo, e veio fome. Repita para o teu irmão que está do teu lado, Deus sabe como te trazer de volta. Olha que Deus permite chegar naquele lugar uma grande fome. E é aqui que vai começar o trabalhar de Deus na vida daquele que Ele ama. Note que a escassez só irá chegar naquele lugar após ele ter gastado tudo que tinha. Depois que ele esbanjou tudo, Deus começa o tratamento. E duas coisas me chamam a atenção nesse versículo 16 e 17. Olha o que vai dizer o 17. O 15, passa para o 15, fazendo um favor. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este os mandou para o seu campo, para cuidar do quê? Cuidar do quê? Qual era a única região daquela época que o povo cultivava os porcos? Hã? Então aqui você já tem um entendimento aonde é que ele está vivenciando. E quem conhece a passagem que Jesus vai até Gadara, para que é? Quem se lembra do estado, da atmosfera que era Gadara? Quem se lembra aqui quando Jesus chega no endemoniado de Gadara? Então aqui você já tem uma ilusão do texto. Aonde é que esse jovem está vivenciando? O lugar que esse homem está vivenciando. Olha o 16, passa para mim. E ele desejava encher o seu estômago com o quê? Com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas aqui Deus coloca a mão e diz, ninguém vai dar nada. Porque o texto está dizendo, e ninguém? Porque é assim que Deus trata com você. Deixa eu dizer algo para você. Eu já tive pessoas do meu lado passando por necessidade. Eu com dinheiro para poder ajudar, sabendo o que ela precisava. E Deus trancou meu coração dizendo, o processo é comigo, não é contigo. Eu já tive vez de comprar cesta básica no mercado, colocar no carrinho, e na hora de passar no caixa, Deus fala comigo, não leva, porque o tratamento é comigo. Olha aqui. E ele desejava se alimentar com as alfarrobas. Porém, o texto está dizendo, ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque o trabalhar agora é com Deus, não é com quem estava ali. Você precisa entender que tem muitas das coisas que Deus está tratando com você. Lapidando você. Para te trazer novamente para o estado original que você jamais deveria ter saído. E aonde é? Na presença do Pai.
quando eu estou vivenciando meus momentos baixos na vida, olha para cá. Lembra que eu disse que tem duas coisas que me chamam a atenção no versículo 16 e 17, pastor? Quando eu estou nos meus desvaneios da vida, eu me contento com se alimentar com qualquer coisa. Agora eu vou apertar um pouquinho, pode? Tem vezes que você deixa. Vou falar. Recalasse. Tem vezes que você deixa de ouvir uma orientação dos seus pastores para ouvir orientação de gente lá de fora que não tem nada a ver, nem vida com Deus tem. Procura conselhos com os ímpios, mas não procura com os santos. Procura se ter e se conversar com pessoas que não é preparada. E esquece de procurar quem é preparado que pode te auxiliar. Porque está vivendo igual esse jovem. Procura comer qualquer coisa. Mas a segunda coisa que me chamou a atenção é que na casa do pai, olha o versículo 16, põe para mim fazendo um favor. E ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Porém, caindo em si, disse: quantos empregados da casa do meu pai têm fartura de comida? Alguma tradução está dizendo: quantos empregados do meu pai têm fartura de pão? Por quê? Porque quem está na presença tem pão para se alimentar. Quem está na presença tem pão para saciar. Foi o que a Gabi cantou hoje. Ele é o pão que desce, não é um pão que cai, mas é um pão que desce do céu. Mas quem não está na presença procura se alimentar com qualquer coisa. E Deus está dizendo: hoje eu te trouxe aqui porque eu tenho pão para te dar. Pão. Na casa do meu pai tem abundância de pão. E quem sabe, quem conhece a expressividade de Cristo nos textos bíblicos, ele próprio vai dizer: eu sou o pão, eu me faço pão, fui partido por vós como um pão. E tem pessoa querendo comer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque quem é imaturo se alimenta facilmente com qualquer substância que vai te dar. Quem é imaturo engole qualquer coisa que vão te oferecer. Mas quem tem maturidade sabe que o que vai saciar a sua semana é pão. Olha para cá. Eu já vou terminar. Se o grupo de louvor já quiser ir se preparando aqui. Sabe o que me chama a atenção no texto? Pastora, isso aqui balançou minha vida hoje. É que esse jovem, ele perde toda a sua reputação. Esse jovem, ele perde toda a sua herança. Esse jovem, ele vai perder a confiabilidade daqueles que estavam ao seu lado. Mas se tem uma coisa que ele vai fazer questão da perca, é da presença do Pai. Olha para cá. E se eu disser para você que às vezes os propósitos que Deus tem para mim, para a tua vida, vai realmente ser mostrado, ser manifestado através das dificuldades que você vivenciar. Porque é isso que vai dar força para você permanecer na casa de papai. Às vezes as promessas de Deus vêm embrulhadas para você dentro de adversidades que você achou que não suportaria. Até porque você só consegue ver problemas, adversidades, dificuldades. Deus está dizendo, dentro de cada coisa dessas, eu estou deixando você com maturidade. Olha para cá. E é quando nós chegamos nesse estado, Diego, é aquele jargão que todos dizem, né? Se não vem por amor, vem pela dor. Você acredita nisso, pastor?
Eu também não. Eu acredito que cada um de nós temos um propósito com Deus. Foi aquilo que nós tratamos aqui na sexta-feira. E isso gravou no meu coração. Cada um de nós tem um propósito para vivenciar com Deus. Só que você precisa entender que certas situações que você vivenciou, ou você está vivenciando, foi porque a tua imaturidade de tomar decisões que não devia ter tomado, trouxe consequência para você. E Deus está dizendo, agora você viva, porque eu vou fazer você crescer dentro desse processo. Eu vou fazer você virar o que eu preciso que você vire. E Deus está dizendo para alguém, eu sei que nessa noite, eu não sei como você chegou sobre esse lugar, sobre essa casa, mas o Espírito Santo está dizendo, hoje eu estou levantando novamente filhos e filhas. Esse filho, ele está perdendo tudo. Perdeu a presença, perdeu dignidade, perdeu confiabilidade de quem estava na presença. Mas eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Levanta a sua mão que eu quero liberar isso para você. Talvez em algum momento da tua vida você pode estar vivendo as coisas que esse jovem viveu, atitudes imaturas, pode ter feito você sofrer algumas investidas da vida. E a imaturidade vai fazer você sofrer, vai fazer você chorar, vai fazer você ser humilhado. Mas uma coisa eu quero liberar para você nessa noite. Você pode ter perdido dignidade, você pode ter perdido confiabilidade, você pode ter perdido partes de bens materiais, mas uma coisa você não perdeu, é o caminho da restauração, é o caminho da casa do Pai. Você pode perder tudo. Um dia Davi orou, Pai, tira tudo de mim, tira trono, tira reino, só não tire de mim a tua presença. Deus dessa noite está dizendo, você pode ter perdido dignidade, pode ter perdido dinheiro, pode ter perdido confiabilidade, mas uma coisa tu não perdeu, o caminho da restauração. O que eu quero ministrar para você nessa noite é que na presença do Pai Ele te sustenta, na presença do Pai Ele cuida de você, na presença do Pai Ele te protege, na presença do Pai Ele te consola, na presença do Pai Ele cura suas feridas, na presença do Pai Ele troca suas vestes, na presença do Pai. É na presença de papai. Com a permissão do pastor, pode ir para a igreja de pé. Vai pagando essa noite. E tem pessoa nessa noite aqui que talvez está vivendo isso, mas eu quero dizer, não há outro lugar que você possa estar, se não for na presença de papai. Esse jovem, o lugar da restauração, ele entendeu onde era. Porque ele vai conjugar o verbo no seu pior momento, irmã Malu. Esse jovem vai conjugar, fazer uma conjugação de verbo no seu pior momento. E sabe o que é interessante? Quem consegue conjugar verbo quando a situação está precária na sua vida? Quem consegue dizer, como esse jovem disse, no seu pior momento, levantar-me-ei e irei ter com meu pai? Porque o processo de se levantar já não depende mais do pai, depende do filho. E nessa noite Deus está dizendo para alguém, é noite de você, filha, é noite de você, filho, se levantar
e voltar para o lugar que você jamais deveria ter saído. Deus essa noite está dizendo para você: preciso, filha, preciso, filho, de reencontrar no lugar que você um dia saiu. Isso aqui eu conversei com a minha esposa agora à tarde. Falei, amor, Deus me levou a 3 textos de subimportância que eu iria ministrar aqui um dia. Mas eu vou deixar você com gostinho de quero mais. Eu já até falei. Deus, quando Ele vê que você está tomando as suas próprias decisões, Deus, Ele permite você sair. Da mesma forma que Ele permite você vivenciar ela. Mas da mesma forma Ele permite você voltar para o lugar do reencontro. Um dia Jacó disse, eu vou subir. E Deus falou, Jacó, antes de você subir, faça um altar. E esse altar vai se chamar Betel, graça de Deus. Só que lembre-se que quando você estiver na sua pior, você vai ter um lugar para voltar e ter um encontro novamente comigo. Entendeu? Você está precisando voltar para Betel, para a graça de Deus. Jesus vai dizer, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E sabe o que eles fazem? Após a crucificação, tem 2 camaradinhas, um deles chamado Cleopas, que vai cantar. Aí Jesus vai se colocar perto deles e começar a falar com eles. Por quê? Porque o lugar que eles deviam ficar é Jerusalém. Mas eles estão voltando. E no final desse texto, a Bíblia vai dizer que os 2 olham um para o outro e dizem, não ardia em nosso coração quando ele falava? E definitivamente eles voltam novamente para Jerusalém. Pedro achou que tudo tinha acabado. Vou pegar um pincelzinho da mensagem do pastor Marcelo. Pedro achou que um dia tudo tinha acabado. Jesus fez a sua ascensão ao céu. Acontecendo com Pedro. Pedro entendeu. Eu preciso encontrar com ele de novo. E só tem um lugar. No lago de Genezaré. Eu vou voltar para o meu barco. Porque foi o lugar do meu primeiro encontro. Tem pessoa nessa noite que Deus está dizendo, eu preciso te trazer ao lugar do primeiro encontro. O teu primeiro encontro foi ajoelhado aqui no altar. Então sai do teu lugar e vem. Eu quero ver a primeira pessoa que entende isso na sua vida. Eu preciso voltar. Eu preciso entender. E aonde foi o teu primeiro encontro? Foi no altar? Cadê você? Aonde foi o teu primeiro encontro? Foi no abraço? Cadê você? Deus está te chamando nessa noite. Eu preciso finalizar. Eu quero saber da primeira pessoa que está no nosso meio, que está entendendo essa mensagem e diz, Héctor, é nesse altar que eu quero ter um encontro com ele. É nesse altar que eu quero ter um encontro.